Fala, turminha, tudo bem com vocês? Nós estamos continuando a matemática 2. Tenham paciência, nós já estamos na metade quase, né, do nosso trabalho. Nós estamos agora no módulo 3. Dentro do módulo 3, olha só, nós vamos trabalhar é, equação exponencial e logaritmo. Você vai ver que é bem tranquilo de trabalhar, tem que saber um pouquinho só de multiplicação. Basicamente, a gente consegue navegar muito bem por aí, tá? Quando começou esse estudo de tanto de equações exponenciais quanto de equações logarítmicas e função, você vai ver que a gente sempre vai partir assim, ó, surge uma necessidade, a gente tem que resolver a necessidade. E aí, para resolver algumas equações, foram necessários trabalhar esses dois tipos, né, novos de equações. E aí são as equações exponenciais, que logo vão virar funções exponenciais, e os logaritmos, que logo para frente um pouquinho vai virar uma função logarítmica. Não por enquanto, no ano que vem, no próxima matemática, na matemática 3, tá bom? Aí, olha só, dentro da nossa função exponencial, expoente, vou te lembrar isso daqui, olha só, você tem assim, a elevado a n, esse cara aqui, sim, ele é o meu expoente. Então, quando eu pensar numa função exponencial, a minha incógnita ela vai aparecer no expoente, lá em cima. É só isso que você vai ter que imaginar. Uma função, como a gente já trabalhou anteriormente, é sempre um f de x é igual. Aí agora, como é uma função exponencial, eu vou colocar assim, ó, é o meu a elevado a x. E aí eu tenho algumas observações para te fazer. Esse a, ele obrigatoriamente, ele vai ser maior do que zero. E esse meu a, ele também é diferente de 1, porque se ele for negativo, não vai virar uma função contínua, então a gente não estuda por enquanto. E se ele for igual a 1, ele é uma retinha. E você vai perceber que quando você trabalhar a função exponencial, vai ser uma curvinha, assim, crescente ou decrescente, que a gente vai ver agora no decorrer do exercício, tá ok? Então, função exponencial, uma relação entre duas grandezas, e o meu expoente vai ser a letrinha x, que é o que a gente vai trabalhar, beleza? E aí, se eu continuar aqui, olha só, indique o gráfico de uma função exponencial. Eu tenho a letra A e a letra B, vocês vão ver que é tranquilinho de trabalhar. Professor, como que eu vou trabalhar aqui? Você vai sempre fazer uma tabelinha. Como assim uma tabelinha? Aqui eu tenho o x e aqui é o meu resultado, que é o y. Então, eu vou pensar assim, ó, eu sempre trabalho os números que eu gosto de trabalhar, que são legais de trabalhar. Eu vou colocar o 0, o 1 e o 2. Vocês vão ver que eles são sensacionais para a gente poder trabalhar. Professor, quem que vai ser o meu y aqui? Ó, vou deixar um espacinho aqui, vou colocar o y mais na frente, para a gente poder fazer os cálculos. Ok? Vou apagar, né, para ficar bonitinho. Borrachinha, apagou. Vamos lá, continuando agora. Olha só, aqui dentro eu sei que é 2 elevado a x e aí o meu resultado é o y. O y é o 2 elevado a x. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. 2 elevado a zero, todo número elevado a zero vale 1. Aqui eu tenho um par ordenado, que é o 0 e 1. Eu posso fazer o 2 elevado a 1, que é o 2. E agora aqui o resultado é 2. Então, eu tenho um par ordenado, 1 e 2. Esses pares ordenados é o que eu represento no meu plano cartesiano para traçar o gráfico, tá ok? Aí aqui eu tenho 2 elevado a 2, que é o 4. E aqui eu tenho um par ordenado, 2 e 4. Já vamos lá no meu gráfico. Olha aqui, olha só, isso que eu vou chamar de letra A. O meu primeiro par ordenado é o 0 e 1. Como ele é um par ordenado, ele segue uma ordem, x e y. Então, quando o meu x vale 0, meu y vale 1. Então, eu tenho aqui, ó, 0, e aqui eu vou marcar no 1, 0 e 1. Esse é o meu primeiro pontinho, meu primeiro par ordenado. Quem é o meu segundo? 1 e 2. Aí eu venho aqui no 1 e eu vou ligar ele lá no 2. Tá bem aqui, ó, 1 e 2. E agora o meu próximo par ordenado é o 2, que eu vou ligar ele lá no 4, ó. Agora cresce um tantinho bom, tá vendo? Professor, se eu continuasse fazendo isso, qual seria o meu próximo? O meu próximo seria o 3, ó, 3. Só que agora 2 elevado a 3, olha só, vou relembrar aqui vocês. Se fosse 3. Professor, como que eu faço esse cálculo de 2 elevado a 3? Ó, 2 elevado a 3 é a mesma coisa do 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 dá 8. Então, aqui eu teria um par ordenado, que seria o 3 e o 8, que eu vou marcar lá no meu gráfico, ó, vai ter espaço, ó. O 3 eu vou ligar ele lá no 8. Então, aqui, ó,
4, 5, 6, 7, 8. Meu 8 estaria aqui em cima. Você viu que quando eu tenho uma função exponencial, ela cresce muito rápido? Como ela cresce muito rápido, o meu gráfico ele sempre vai ser uma curvinha. Aí olha como é que vai ficar essa curva, olha só. Ela vai passar em todos os meus pontos. E aí ela cresce infinitamente. E aqui para baixo, olha só, ela também vai diminuindo. Só que ela nunca passa do eixo X, tá? Ela sempre vai ficar acima do meu eixo X nesse caso, beleza? E aí esse já é o meu gráfico da minha função exponencial. Então, quando você quiser construir o gráfico de uma função exponencial, você vai trabalhar sempre essa tabelinha. Ah, professor, quais números, como é que você achou esses números aqui para o X? Você escolhe, mas seja inteligente na hora de escolher. Nós vamos escolher sempre o mais tranquilo para a gente trabalhar. Quer ver? Olha só na letra B. Vou usar os mesmos números porque eles são simplesinhos. Então, eu tenho x, olha só. Vou dar um espacinho, porque agora aqui é 1/2 elevado a x, né? Tá vendo? Ó, meu expoente aqui é o xzinho. E aí, como resultado, eu tenho o meu y. E aí, eu sempre trabalho aquele par ordenado que vai ser formado ali, tá bom? Vou colocar também os mesmos valores para o meu x, você vai ver que vai ficar tranquilinho, ó. 1, 2, ó. 0, 1, 2. Vou colocar até o 3, que é para ele ficar igual. Todo número elevado a 0, ó. 1/2 elevado a 0. Todo número elevado a 0 vale 1. Então, aqui eu tenho um par ordenado. Quem seria o meu par ordenado? 0 e 1. Todo número elevado a 1, ó. 1/2 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, 1/2. Então, eu venho aqui e coloco 1/2. Agora, professor, quem é o meu próximo? 1/2 elevado ao quadrado. Professor, como que eu calculo 1/2 ao quadrado? Eu faço da seguinte maneira, ó. 1/2 ao quadrado, a minha base ela é 1/2. Então, 1/2 eu vou repetir 2 vezes. Aí vai ficar 1/2 vezes 1/2. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 dá 4. Então, aqui eu tenho 1/4. Então, já sei minha resposta, ó, 1/4. Tá vendo que eu vou criando alguns pares? E esses são os meus pares ordenados, ó, 0 e 1. Aí aqui eu tenho o 1 e o 1/2. Aqui eu tenho 2 e 1/4, que é o meu resultado. E aqui se eu fizesse com 3, ó, vai ficar 1/2 elevado à terceira, que é 1/8, ó, da mesma forma. 1/2, 1/2, 1/2, 3 vezes, tá? E aqui eu vou ter o meu próximo par ordenado, que vai ser o 3, e eu vou ligar no 1/8. Professor, onde que eu vou marcar esses números tão ruins assim? Eu sei que é ruim mesmo. Mas nós vamos marcar ele aqui bonitinho, olha só. 0 e 1. Então, eu vou pegar aqui, ó, 0 no eixo X e 1 no eixo Y. Vou colocar o 0 e 1 bem aqui, só. Dividir bonitinho, ó. 1, 2, 3, 4, vou colocar aqui, 0 e 1. Aqui é o 0 e 1, tá ok? Esse, ó, par ordenado X e Y. Professor, e onde vai ficar o 1 e o meio? O 1 tá aqui, ó. Vai ficar da mesma distância, ó. 1, 2, 3, 4. 1 vai ficar bem aqui. Aqui eu teria 1, tá? Então, eu vou ligar assim, ó. O 1 no eixo X e o meio no eixo Y. O meio está bem na metade, olha só. Ele estaria aqui embaixo. Esse daqui seria o meu pontinho, ó. 1 e o meio. Professor, e esse 1/4? Se você pegar seu calculador e dividir 1 por 4, você vai ver que é 0,25. O 0,25, ele está menor aqui um pouquinho, ó. Bem aqui estaria o seu 1/4. E o seu 1/4 eu vou ligar ele lá na frente, que é no 2. Aí ele estaria bem aqui, olha só, no nosso gráfico. Tá ok? Aí agora para a gente entender, pessoal, como é que vai ficar esse gráfico? Ficou muito doidão. Ele não ficou, olha só. Ele é basicamente muito parecido com o outro e vai ser uma curvinha. Só que a curvinha agora ele está diminuindo o valor muito rapidamente, olha só. Aí ele vem diminuindo e aqui ele seria um gráfico que... Esse caso aqui, olha só, você tem um gráfico decrescente. Por que, professor, que eu tenho um gráfico decrescente? Que eu estou diminuindo o valor muito rapidamente. E aqui eu tenho um caso que ele é crescente, porque o meu valor ele aumenta muito rapidamente. Professor, mas é só isso o gráfico de uma função exponencial? Tem que calcular raiz, igual a gente fez na função de primeiro grau? Não, não tem. Você vai só montar a tabelinha, jogou ali os valores e, ó, show de bola, só correr para o abraço, ok? Aí aqui ainda dentro do meu módulo 3, nós estamos agora na unidade 2.
onde a gente vai trabalhar agora uma equação exponencial. O raciocínio é muito parecido com o da função. Se é uma equação exponencial, a letrinha vai vir no expoente, mesma coisa. Só como que eu vou resolver isso daqui? Tem um truque básico para a gente resolver isso e ele é muito simples. Quer ver? Olha só. Qual que é o truque básico que eu vou utilizar? Eu sempre coloco na mesma base. Só como assim na mesma base? Eu tenho que pegar o 32 e eu vou fatorar ele. Ó, tenho 32 e eu vou fatorar. Fatorar é dividir pelos números primos, tá? Meu menor número primo é o 2 e aí que vai dar o 16. Por 2 de novo, deu 8. Por 2 de novo, deu 4. Por 2 vai dar 2 e por 2 fechou em 1. Olha que legal, o meu 32, ele é a mesma coisa do 2 elevado, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado à quinta. E aí eu vou pegar aqui na minha equação exponencial e eu vou fazer da seguinte maneira. No lugar do 32, eu coloco 2 elevado à quinta, porque eles são equivalentes. Só está mudando a forma que eu estou escrevendo. Aí, para a gente finalizar o exercício, ó, colocou na mesma base, depois você colocou na mesma base. Você vai fazer o quê? Cancelar eles. Professor, como assim eu vou cancelar? Olha só. Vou cancelar a minha base. Depois que eu cancelei a base, o que está sobrando para mim? X mais 3 tem que ser igual a 5. Cancelou a base, os expoentes têm que ser iguais. Porque se as bases são iguais, os expoentes também têm que ser. E aí o 3, ele troca de lado, troca de sinal. Então, trocou de lado, trocou de sinal, meu x tem que ser igual a 2. E nós resolvemos uma equação exponencial, ou seja, nós determinamos a raiz dela, que seria a minha solução, beleza? Olha meu segundo exemplo. Aqui eu tenho que colocar na mesma base, não tem? Então, eu sei que o 9 elevado a 2x tem que ser igual. Ó, o 81, ele é a mesma coisa do 9 ao quadrado. Então, eu posso vir aqui, ó, 9 ao quadrado. A base não é a mesma? Quando a base é a mesma, cancelou a base, que é o 9. E aí vai sobrar que o 2x tem que ser igual a 2. E o meu x, ele é 2 meios. Tá multiplicando, ele passa dividindo. Operação inversa. Simplesinho. E aí nós chegamos também que o meu x tem que ser igual a 1. E assim nós finalizamos esses dois exemplos. Mais um aqui para a gente fixar. E aí depois terminou a equação exponencial e você vai poder fazer os exercícios do livro bonitinho, tá? 10 elevado a x. Se eu fatorar 1 milhão, eu tenho 10 elevado a sexta. Porque olha só, tanto que é simples. Eu tenho 6 zeros. Se tenho 6 zeros, significa que o meu expoente é 6. Ó, cancelou a base. X vale 6. Bem simplesinho. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. 2 elevado a x. Eu vou pegar o 64, ó, e vou fatorar ele. Quando você fatorar ele, você chega em 2 elevado a sexta. Cancelou a base, que é comum. X vai ser igual a 6. Aqui eu vou fazer sempre da mesma maneira, ó. 2 elevado a 2x tem que ser igual. O 256, quando eu fatorar ele, 2 elevado a oitava. Professor, como assim fatorar? Ó, 256 divide por 2, porque ele é par. Aí vai ficar o 128. E aí você vai dividindo, 64. E aí você faz de forma finita, tá? E aí, olha só, cancelou. 2x é igual a 8. Vou colocar aqui em cima. Olha quem é o meu x. 8 meios. O 2 estava juntinho com o x. Vou tirar. Só que eu passo ele dividindo. Aí vai ficar o x, vai ser igual a 4. Tranquilo? Vou fazer a mesma coisa com o 3. Olha, 3 elevado a x menos 2 tem que ser igual. Olha a fatoração do 243. Essa daqui é um pouquinho diferente, nós vamos fazer ela juntos. 243 dividido por 3 dá 81. E aqui eu vou dividir por 3 de novo, vai ficar o 27. Por 3 vai dar 9. Por 3 vai dar 3. E por 3 fechou em 1. Ou seja, quantos 3 eu tenho aqui? Não são 5. Então, meu 343, ele é exatamente igual a... É igual a 243. Aí eu venho aqui na minha equaçãozinha e coloco, ó. 3 elevado à quinta. Cortou. Cortou. Então, eu já sei que o x menos 2 vai ter que ser igual a 5. Trocou de lado, trocou de sinal. Então, meu x vai ser o 5 mais 2, que vai ser igual a 7. Belezinha? E aqui nós finalizamos dentro do módulo 3, as unidades 1 e 2,
que a gente trabalhou um pouquinho de função exponencial e equação exponencial. E a gente vai voltar agorinha, galera. Falou!